Bom, então o tema da nossa live de hoje é não faça arquitetura se... Antes da gente falar sobre, né, esses requisitos, vamos chamar assim, né, não faça arquitetura se... Eu preciso antes fazer um preâmbulo muito importante, na verdade não só um, vários preâmbulos para que a gente entenda realmente o que é arquitetura, né? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você pretende cursar arquitetura e urbanismo, mas a gente precisa falar sobre outras coisas. Então, no final do vídeo, eu vou te falar com exatidão quais são nessas questões que a gente vai tratar, né, sobre não faça arquitetura se, esses pontos específicos. João, isso aí é para você me segurar no vídeo também. Mas mais do que isso, realmente é super importante que a gente fale sobre coisas anteriores a isso, né, pontos que antecedem a essa questão, ao X da questão, para que realmente vocês entendam. Beleza? Combinado assim? Então no final do vídeo eu vou falar tudo para vocês. Mas tem muitas coisas que a gente pode falar que são mais importantes até do que esse ponto. Então, antes deixa eu me apresentar, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista. Eu atualmente moro em Brasília, mas eu sou mineiro. Tenho aproximadamente 4 anos, eu sou muito ruim de data, mas tem aproximadamente 4 anos que eu já me formei. É, eu começo a minha faculdade lá em Minas e transfiro para Brasília e termino em Brasília, né? Para quem não sabe, Brasília é uma cidade moderna, uma cidade projetada por um grande arquiteto, que é Oscar Niemeyer. Então, foi assim um privilégio muito grande da minha formação, tá? Que mais que eu preciso falar para vocês? Eu sou um arquiteto e urbanista que tem um estúdio de arquitetura. Todo arquiteto tem um estúdio? Não necessariamente, a maioria não, inclusive, mas eu tenho esse estúdio, que é o Estúdio Guimarães Rosa. É, eu também participo bastante de concurso de arquitetura. E aqui eu acho que vale uma ressalva explicar para vocês o que significa isso. Quando a gente fala de concurso de arquitetura, existem duas modalidades, né? A que talvez vocês conheçam e tenham ouvido falar com mais frequência, que é aquela do concurso público, onde você faz uma prova teórica e através dessa prova você passa, né? Então são conhecimentos específicos e conhecimentos gerais. Quando eu estou falando de concurso específico de arquitetura, é sobre projeto, tá? Então não é sobre uma prova. Eu acho que é muito importante dizer isso. O que significa, então? Um exemplo prático aqui para vocês. Imaginem que a gente tenha uma demanda específica, seja ela pública, né, ou privada. Então, vamos supor que o governo fala assim, ó, no Distrito Federal a gente precisa construir uma UPA, né? E aí a gente vai, esse pré-requisito, eles vão contratar, eles vão, na verdade, convocar os arquitetos do Brasil para fazerem esse projeto. Então, quem participar, quem quiser entrar, vai ter que fazer uma proposta que a gente chama de anteprojeto e enviar. Tá? E aí o ganhador ganha o contrato, ganha premiações, inclusive em dinheiro, tá? Então basicamente é isso que funciona um concurso de arquitetura. A gente tem vários vídeos aqui também, a gente explica mais a fundo, mas eu não vou me ater muito a esse ponto para não ficar longo o vídeo, tá? Então eu sou um arquiteto que participa bastante desse tipo de concurso, já fui finalista de alguns, inclusive internacionais. A gente tem o prêmio da Design Class, que é um concurso de Nova York, fomos finalistas com o projeto de retrofit. Recentemente também fomos finalistas, fomos enquanto estúdio, tá, gente? Mas só eu que participei. Mas então tem o concurso da Design Class e o concurso do Prêmio Félix Candela, que é no México. E fomos finalistas com a Escola Guarani Bia, que é esse projeto que está aparecendo aqui para vocês, que é uma escola rural indígena, tá? Que mais? Eu falei para vocês que sou de Brasília. Bom, eu acho que sobre mim é isso, tá? Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Falando nisso, já deixa o seu like, curta aqui, já comenta também o que você pretende fazer, por que você quer fazer arquitetura. Gostaria muito de saber isso, tá? Eu acho que a gente pode partir agora para um ponto que é muito importante, que são dúvidas comuns. Então eu já eu acredito que você tenha várias questões aí passando pela sua cabeça quando o assunto é arquitetura, né? Então várias dúvidas que é muito comum que todo mundo que esteja ali pensando em fazer arquitetura tenham, né? Então a primeira delas que eu acho que a gente poderia falar aqui é quem vai fazer arquitetura e urbanismo precisa saber desenhar? Esse é um ponto importante. O que vocês acham? A resposta é não, tá, gente? Necessariamente não precisa desenhar para fazer o curso de arquitetura. Lógico, se você tiver essa skill, ela vai te ajudar bastante no curso, mas não necessariamente ela é um pré-requisito. Antigamente até era, isso não é um mito, né? Isso, na verdade, assim, tá defasada essa informação, porque realmente isso já aconteceu no passado. Então, era uma prova específica que você tinha que fazer, principalmente nas faculdades que eram públicas. Então, você precisava ter essa habilidade para entrar no curso de arquitetura. Isso realmente acontecia. Hoje não mais. Por quê? Porque a gente tem tecnologia, né? Então, a gente tem computador, a gente tem outras ferramentas de representação gráfica. Então, não necessariamente você precisa da sua habilidade manual para saber desenhar. Inclusive, são raros os arquitetos que realmente conseguem fazer bons desenhos, no sentido que eu digo de bons desenhos, do sentido que a gente acha que é, né?
O que que eu quero dizer com isso? Porque, na verdade, quando a gente pensa na arquitetura, o desenho ele é uma ferramenta de representação. Mas, na verdade, é uma ferramenta de representação para nós. Então, quando você está esboçando uma ideia, você usa essa ferramenta que é o desenho como parte do processo de criação, tá? E isso basta. Então, você não precisa fazer bonito, saber desenhar, usar ponto de fuga, aquela coisa toda, tá? Na verdade, até precisa, é o que eu estou dizendo. Não é um pré-requisito, tá? Inclusive, na faculdade, a gente aprende isso. Como a gente tem aulas de desenho, como que faz desenhos com ponto de fuga, com dois, perspectiva, essas coisas todas, tá? Então, não se preocupem com isso. Mas eu acho que é importante dizer que você precisa, pelo menos, gostar um pouco de desenho, tá? Um pouco não. Eu acredito que você realmente deva gostar de desenhar. Desenhar não que você tenha que desenhar desenhos realistas, não nessa perspectiva, mas pelo menos se identificar ali com o desenho, porque é a nossa ferramenta de comunicação, né? A nossa linguagem, perdão, de comunicação. Se a gente pensa, por exemplo, num locutor, é a linguagem verbal dele, né? É a linguagem principal de comunicação dele. Quando a gente pensa na arquitetura, a gente vai pensar nessa linguagem de comunicação sendo o desenho. A gente utiliza o desenho como forma de expressão e de criação até. Então isso é importante, tá? Outra dúvida super importante, né, em relação à matemática. João, preciso ser bom em matemática? Preciso saber matemática? Também não. Eu acho que a questão principal... Deixa eu só tomar uma água, gente, que a voz está falhando. Eu acho que a questão não é nem a relação com a matemática, mas se tem matemática, né, no curso. E eu devo dizer para vocês que sim, tem, porque a gente vai ter algumas aulas de introdução à engenharia. Já já eu explico isso para vocês. Mas antes, eu queria dizer uma coisa para você, para acalmar aí esse seu coraçãozinho que deve estar, meu Deus, não vou fazer arquitetura então. Eu sou uma pessoa que odeia matemática, do fundo do meu coração. Inclusive, isso é um mito, né? Porque as pessoas pensam que a gente precisa saber matemática, né? Eu ouço isso até hoje, tá? Quando eu falo, não gosto de matemática, as pessoas, como assim, você é arquiteto, né? Então, não, você não precisa. E a gente, como eu disse, no curso, a gente tem essa introdução a cálculos, né? Por exemplo, da engenharia. Por que que a gente tem essas matérias? Porque, pensa, a gente precisa ter uma breve noção, um conhecimento, é, não digo específico, mas pelo menos um conhecimento superficial de como se calcula, como pré-dimensiona uma estrutura, tá? E aí a gente precisa entrar em contato com os cálculos. Só que isso, na verdade, quando a gente se forma, não é uma coisa que a gente vai sentar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já, a gente não vai sentar na cadeira, fazer um projeto e calcular nada. A gente não calcula nada enquanto profissional arquiteto, tá? Quando a gente se forma, a gente não calcula. João, por que que então a gente vê isso na faculdade? Porque é uma forma da gente passear um pouquinho pelo caminho da engenharia e ver como que as coisas são feitas. Então a gente tem uma introdução a cálculo de estrutura metálica, de estrutura de madeira, só que a gente não faz isso na realidade quando a gente se forma, porque isso é uma parte da engenharia. Já já a gente fala sobre isso. E quando eu falei para vocês dessa questão do pré-dimensionamento, vamos pensar o seguinte, deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês. Uma casa, geralmente, ela é composta, depende do sistema construtivo, mais por pilares e vigas, né? Então, enquanto eu, arquiteto, estiver projetando uma casa e a minha luz desligou, desligou e não quer ligar. Bom, vamos assim mesmo, gente. Deixa eu só tentar ligar aqui. Acho que voltamos. Então, vou voltar aqui para, né, para ficar mais fácil para o editor. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem uma casa, por exemplo, geralmente ela é construída ali, né, com o sistema tradicional, e aí a gente pode pensar em pilares e vigas, né, dependendo do sistema construtivo. Mas vamos pensar nesse exemplo especificamente de uma casa que tenha pilares e vigas, tá? Porque tem casas que têm uma alvenaria que é autoportante, não necessita de pilares, por exemplo. Mas enfim, isso é um outro assunto. Então vamos pensar numa viga, por exemplo. Eu, enquanto arquiteto urbanista, eu vou projetar uma casa, tá? E aí eu preciso saber a altura do pé direito daquela casa, tem algumas questões, né, que são importantes que eu saiba. E aí como que eu vou, enquanto arquiteto, fazer uma casa e não vou saber, pelo menos, pré-dimensionar uma estrutura? Então, pensando, por exemplo, desculpa, gente, pensando, por exemplo, nessa viga. Então, vamos imaginar que isso aqui seja uma viga, tá? Então, eu tenho uma viga. Qual que é a altura dessa viga? Se eu tenho um vão grande, um vão é uma distância entre um ponto a outro, tá? Então, daquela laje, por exemplo, eu tenho uma laje, eu posso ter um pilar um pertinho do outro, ou eu posso ter pilares que são que estão longe, né, afastados um do outro, né? E aí, essa distância é o que a gente vai chamar de vão. Quanto maior o vão, maior a seção dessa viga, ou seja, maior a altura da viga, para que ela consiga sustentar, né, esse vão e para que ela não flambe, tá?
Então, vamos supor que a gente tem essa viga e ela flambe, né? Na verdade, se eu não calcular ela corretamente, ela pode flambar. O que que significa flambar, João? É fazer isso aqui. Esse aqui tá bem rígido. Deixa eu ver se esse aqui dobra. É como se eu dobrasse isso, sabe? Como se ele flambasse. Eu não tenho nenhum material que seja flexível aqui. Deixa eu ver esse lápis. Ó, é como se eu fizesse isso aqui, tá vendo, ó? Que ele emborcou. Isso é um movimento de flambagem, tá vendo, ó? Ele tá flambando. E uma viga não pode flambar. Mas como que ela não vai flambar? Se eu souber a altura dessa viga. Então eu preciso de 1 metro, eu preciso de 70, né? E vamos supor que eu, enquanto arquiteto, na hora que eu estava fazendo o meu projeto, meu pré-dimensionamento, eu defini que essa viga ela tinha 70 centímetros de altura. Só que, e como que eu sei isso? Porque eu preciso ter uma noção de engenharia, entende? Por isso que a gente olha, então, voltando, né, à nossa questão principal, que é essa relação com a matemática, por isso que a gente tem essa introdução à engenharia. Mas são alguns semestres, não são todos, tá? Então não se preocupem, a gente tem cálculo, e se eu conseguir passar em matemática, você também consegue, porque eu realmente eu tenho birra com matemática. Não sei se isso é, né, eu acredito em reencarnação, então eu não sei se isso é algum movimento de vidas passadas, mas enfim, que nessa vida realmente não bateu a matemática. O próximo ponto que a gente precisa falar é o que é o ofício do arquiteto e do urbanista. Então, dito isso, né, esses pontos que eu acho que são importantes a gente destacar, essas dúvidas que geralmente você tem. Então, se você está nesse vídeo, passou por essa etapa das dúvidas, né, se você tinha essas questões em relação à arquitetura e você passa por elas de boa, não, então tá bom, João, a gente pode dar um próximo passo que é o que é o ofício da arquitetura. E por que que eu acho importante explicar isso para vocês? Porque a arquitetura, ela está num lugar muito estigmatizado. Vocês vão entender isso aqui. Então, você pode ter essa percepção de achar que a arquitetura é uma coisa, quando, na verdade, a arquitetura é outra completamente diferente. Por isso que é importante a gente fazer esse preâmbulo aqui. E aí, até contando um pouquinho da minha história, da minha relação com a arquitetura para vocês, é o seguinte: eu, quando decidi fazer arquitetura, na verdade, eu nunca pensei em ser arquiteto e urbanista. Eu queria ser artista plástico, porque eu sempre fui uma criança criativa que gostou, eu gostava muito de artesanato, de criar as coisas, então eu tive muito essa relação desde criança. Eu me observava sendo uma pessoa criativa. Que esse é fazendo até um parênteses aqui, que eu acho que esse é um ponto também que a gente pode falar depois da questão da criatividade, né? Você precisa ser criativo para entrar na faculdade? Não necessariamente, tá? Mas você precisa pelo menos se identificar com esse lugar do criativo, tá? Mas voltando ao ponto, então eu sempre me identifiquei nesse lugar, portanto eu achava que a melhor profissão para mim era artes plásticas. Eu gostava de pintura também, de desenho, então eu achava que era um caminho. Só que eu tinha sempre uma premissa na minha cabeça que era a seguinte: eu preciso fazer uma coisa que eu ame fazer, né, que eu sinta tesão por isso, mas ao mesmo tempo eu preciso ser bem remunerado por isso. E eu lembro que pesquisando sobre artes plásticas, eu acabei num depoimento, era um artigo, né, no Google, e eu achei esse artigo e falava o seguinte: ou você será tipo, um grande artista plástico reconhecido pela mídia, pela indústria, ou você cairá no lugar do esquecimento e você será um restaurador, né? E aí aquilo ficou martelando na minha cabeça. Isso pode ser uma premissa equivocada, até mesmo pessimista de quem escreveu? Pode ser que sim. Mas eu lembro que isso ficou muito na minha cabeça. Eu falei, não, né? Vamos voltar ao foco aqui, que eu preciso ter tesão pelo que eu faça, mas eu preciso também ser bem remunerado. E aí, pesquisando, eu achei a arquitetura que estava no meio dessa ponte, né? Eu falei, então eu vou fazer arquitetura. E foi muito bom para mim, porque de alguma forma eu não tinha. Aliás, de alguma forma não, realmente eu não tinha zero expectativas, eu não tinha nenhuma expectativas em relação à profissão. Então eu não sabia, na verdade, o que era. Eu só, pelo pouco que eu li, eu sabia que fazia um pouco de sentido. Era mais uma questão de intuição mesmo. Eu entrei no curso e as primeiras aulas que eu tive, eu lembro que, eu não sei se todas as faculdades são assim, mas a gente já começou pintando, fazendo um trabalho de teoria das cores, roda das cores, então a gente começou a pintar, começando a pintar com tinta guache, foi uma aula bem dinâmica, bem criativa mesmo. Então, no primeiro dia de aula, eu falei, caramba, isso é pra mim. Desde o primeiro dia. Então, e foi muito bom porque eu não tinha expectativas. Tá? E a gente vai falar sobre essas expectativas no final do vídeo, que pode ser que você esteja entrando no curso através delas e pode ser um grande tiro no pé. Mas voltando à questão principal, né, o que é arquitetura? Então, gente, eu preciso que vocês entendam, né, quando eu estava falando dessa questão dos estigmas que a arquitetura tem, porque a arquitetura ela é muito banalizada e ela está num lugar, né, que a arquitetura é decoração, sabe? A arquitetura é um curso simples, não é um curso, digamos que seja um curso mais para decorador, quando na verdade não é.
é completamente diferente disso. A gente vai falar sobre isso. Arquitetura, para vocês terem noção, no curso de arquitetura nem existe essa matéria decoração. A gente não vê como combina um sofá com uma parede, cores, essas coisas. A gente realmente não tem esse tipo de aula. Pelo menos eu não tive. Pode ser que você até tenha em algum momento, porque as coisas mudam, né? Muda inclusive de faculdade para faculdade. Mas eu garanto para você que não é o foco do curso, né? Para isso existem outros cursos, tá? Que a gente vai falar sobre isso. Mas então, João, o que que é a arquitetura, gente? A arquitetura é muito importante que a gente entenda que é uma profissão que, primeiro, ela vai além da casa, né? Ela vai além desse lugar de construir, que até tem uma frase que a gente não gosta muito, né, enquanto arquiteto urbanista, que é construir casinhas, né? Porque a arquitetura realmente ela mexe com várias escalas. Então, a arquitetura, quando a gente pensa em arquitetura, principalmente no curso de arquitetura e urbanismo, a gente tem que entender essa palavrinha urbanismo e levar ela muito em consideração, porque a gente está falando de uma escala mais micro para uma escala mais macro. Então, o arquiteto e urbanista ele é habilitado não só a construir casas, mas também hospitais, moradias coletivas, né, conjuntos habitacionais, hospitais, como eu disse, que mais? Estádios, né? A gente consegue construir bairros, condomínios fechados, né, nessa escala urbana. A gente consegue, a gente é capacitado, né, a gente é treinado para construir uma cidade, para planejar uma cidade, como é Brasília, para projetar um bairro. Então, percebe que é muito mais complexo e tem muito mais camadas do que simplesmente você fazer decoração, né? Então, isso é importante que vocês entendam. O que que é o curso de arquitetura e urbanismo, né, de uma forma mais prática? A gente entra no curso, né, de arquitetura e urbanismo e cada semestre a gente desenvolve um projeto. Geralmente a gente começa com uma casa. Então a gente aprende, né, tem várias matérias como conforto ambiental. O que que é o conforto ambiental? São estratégias que você vai utilizar, na maioria das vezes passivas. Por exemplo, a orientação do sol. Então, entender quais as consequências, né, dessa orientação para sua edificação, qual a melhor fachada para posicionar essa edificação para que ela não tenha um ganho térmico, ou se, dependendo da região, se a gente quer que tenha esse ganho térmico, como que a gente posiciona, enfim, para que aquele usuário ele tenha conforto térmico na edificação. Quais são os ventos predominantes? A gente vai estudar zonas bioclimáticas para que a gente entenda como o clima, e a gente está falando de uma escala mais macro, percebe? Então, como que esse clima, como que essa condição externa vai influenciar esse objeto que é esse projeto, essa casa. Então, e aí a gente vai falar numa palavrinha que é muito importante aqui, que é ir além da função primária da arquitetura, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na casa, se você mora numa casa tradicional que não foi feita por um bom arquiteto, você mora no que eu chamo de abrigo. Eu já morei num abrigo. O que que é um abrigo? É uma casa que cumpre o seu papel principal, né? Que é o quê? É o papel essencial, na verdade, da arquitetura, que é te abrigar das intempéries, te dar proteção e também te dar uma certa privacidade. Mas quando a gente pensa em arquitetura, isso é muito mais complexo, porque essa casa ela tem que funcionar. E ela tem que funcionar em vários aspectos, em várias frentes. Eu sei que pode parecer um papo meio complicado aqui, mas não se preocupa, tá? Eu só quero o que eu quero que você extraia disso aqui é que a arquitetura é um curso complexo e é muito mais do que decoração, entende? Então a gente vai ver várias frentes e várias camadas do que de fato é a arquitetura. Então, nesse exemplo que eu estou dando para você, né, da construção, do âmbito específico em si, quando a gente pensa nessa casa, o que está influenciando essa casa? E a gente vai projetar a partir disso. E a resposta disso precisa ser tecnicamente, que eu chamo de sofisticada, né? Mas não sofisticada no sentido de cara, de uma coisa de cara de rico. Não, não é isso. Sofisticada no sentido técnico da coisa. Precisa ser uma boa resposta, mas também plástico. Plástico do sentido estético. Então, precisa ser harmônico, precisa ser bonito, né? Isso faz parte. A arquitetura também é forma e função que a gente chama. Então, precisa ser a circulação, precisa funcionar, precisa ser funcional, precisa ser termicamente agradável. Então, qual a zona bioclimática? O Brasil tem 8 zonas bioclimáticas. Qual zona bioclimática que eu tô? E para além disso, quando a gente vai para essa escala mais macro, que é essa questão do urbanismo, talvez, desculpa se eu estou te dando muitas informações, mas é só para tentar te explicar um pouquinho da complexidade que existe aqui, tá? Então, quando a gente vai para essa escala mais macro, a gente vai pensar no urbanismo, no tecido urbano, que a gente chama, que são as vias, as ruas, né? É uma expressão mais fácil. São as ruas. Então, como que a sua edificação, esse prédio que você pensa em fazer, ele vai se relacionar com o tecido urbano, com essas ruas, com essa malha, né? Com o todo, com a vizinhança, né? A gente pode pensar no estudo de impacto ambiental, né? Qual vai ser o impacto nesse entorno e até no planeta, né? Quando a gente pensa na questão da sustentabilidade. Então, percebe? A arquitetura é um curso complexo, tá? Então, acho que, assim, deu um breve resumo aqui do que é a arquitetura, mas ao mesmo tempo que é um curso complexo, é um curso lindo.
criar, dar vida a uma coisa que não existe, eu acho que é um dom, assim. Um dom no sentido não de que você precisa ter isso enquanto dom, ser criativo, porque não acredito nisso. Todo mundo pode aprender arquitetura. Dom no sentido de que você dá vida a algo que não existe. Então, com as ferramentas, com as técnicas que você possui e com o seu repertório de vida emocional, com essa bagagem que você traz enquanto pessoa, junto a essa técnica, você consegue criar algo que ninguém criou ainda. Né? Você pode colocar vários arquitetos num concurso, por exemplo, e todo mundo vai fazer é lindo isso, né? Todo mundo faz um projeto diferente. Ninguém faz um projeto igual, não existe. Porque cada um tem uma referência, um repertório, uma história de vida. E isso é muito lindo, né? Deixa eu tomar água, gente, que a voz tá falhando. Beleza? Muita informação, mas é isso, gente. Eu quero que vocês saiam desse vídeo conscientes, né? Do real papel da arquitetura. Aí, outro ponto importante, né? É áreas de atuação. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Por a arquitetura ser muito complexa, né, ter essa vasta gama na verdade, ela vai tocar em tantos pontos de área de conhecimento, então, na área das exatas, das humanas, né, em vários pontos, então, isso eu acho que é um ponto importante até falar para vocês. A gente aprende um pouco de geografia, né? Então a gente precisa entender sobre solo, sobre engenharia do solo, né? As camadas do solo, um pouquinho de geografia nesse aspecto específico. A gente precisa entender um pouquinho sobre biologia. A gente precisa, porque a gente vai para os materiais, como que eles se comportam, né? Como essa matéria se dá através desses materiais, quando são bioorgânicos, por exemplo. A questão da indústria, a gente vai pensar também em outras matérias de humanas, então como que a gente lidar com essa relação da arquitetura, sociologia, história, o curso de arquitetura também tem muita história, tá? Se você não gosta de história é um ponto, se você gosta, mas é uma história, assim, eu sempre digo que é muito legal, assim, porque você é uma coisa que você volta, mas que você aplica, né? Não é uma coisa aprender por aprender, então acho que é isso. Mas tem muita história, então assim, é um curso que tem várias frentes, assim, realmente. Então, eu acho que realmente é um curso muito lindo nesse sentido, porque você não aprende uma coisa, mas você atua em várias áreas específicas. Tanto é que, por exemplo, você pode, se você futuramente pretende dar aulas, você pode dar aula, por exemplo, de história, né? A nossa formação permite isso. Eu conheço uma professora ela até me deu aula no ensino médio, ela era arquiteta e ela dava aula de história. Então, para você ver que há essas possibilidades, mas focando exatamente no curso de arquitetura, a gente tem várias áreas de atuação. Por exemplo, a gente pode pensar na questão da decoração, mas esse é um ponto também que já vou pegar um gancho aqui. Você pode trabalhar com designer de interiores, só que não recomendo que você faça arquitetura, já vou falar sobre isso, se você pretende trabalhar especificamente nessa área. Então, você pode trabalhar com designer de interiores, você pode trabalhar com edificações, com prédios, né? E aí numa escala mais macro, então prédios, hospitais, obras, né, públicas, nesse sentido né, numa escala maior. Você pode trabalhar também numa escala mais micro, então o arquiteto ele está habilitado, por exemplo, a desenhar, né? A gente é capacitado para desenhar de uma maçaneta de uma porta, imagine, até um mobiliário, uma cadeira, um sofá, né? Perdão, gente, um sofá, ou até mesmo, né, como eu disse, uma casa, um prédio, um bairro, uma cidade. Então, perceba que a gente passa por essas escalas durante a faculdade e, portanto, a gente pode se especializar em uma dessas, né, e trabalhar, né? Se você quer ser um designer de móveis, um designer de interiores, você pode trabalhar com iluminação, enfim, gente, tem uma gama muito grande mesmo de atuação. Eu falei algumas coisas aqui. Você pode trabalhar com maquete física, maquete eletrônica, né? Você pode trabalhar com muita coisa. Mas assim, eu, por exemplo, acho que faz muito sentido você fazer arquitetura para trabalhar com uma dessas áreas. Se você pretende trabalhar, por exemplo, com designer de interiores, né, e eu vou até pegar o gancho aqui, para aquela nossa pergunta inicial, não faça arquitetura se você quer trabalhar com interiores. Inclusive, essa eu acho que é uma das maiores frustrações que eu percebo para quem entra na faculdade de arquitetura e desiste. Porque entram com essa ideia de que a arquitetura é decoração. E como eu tentei explicar para vocês o que é arquitetura, esse ofício, nessa complexidade, justamente para tentar desfazer um pouquinho esse estereótipo da arquitetura para vocês, de que a arquitetura não é decoração. Muito pelo contrário. Não estou dizendo também que a gente não faça. Por exemplo, eu tenho meu estúdio e eu já fiz vários projetos, né? Vou colocar uns aqui para vocês. Alguns projetos de interiores, tá? A gente faz, a gente é habilitado para isso também, tá? Só que não é o foco, entende, do curso. Então você não vai estudar 5 anos de arquitetura e urbanismo focados em decoração, em designer de interiores. Muito pelo contrário, praticamente não tem. Então pode ser muito frustrante para você entrar com essa ideia de que vou fazer decoração.
Então, se for decoração, não entre, né? Faça designer de interiores, que é um outro curso, uma outra profissão, inclusive tem um tempo menor do que do que o curso de arquitetura, tá? Então, eu recomendo que você faça designer de interiores. Só que, por ser um curso menor, tem algumas limitações. Então, você não pode fazer edificações, você não pode, por exemplo, quebrar uma parede, mexer numa questão mais estrutural, né, da edificação. Então, realmente, você vai decorar a edificação. Então, acho que isso é importante ser dito também. Mas se você entra com esse viés, né, gosto de decoração, por isso faria arquitetura, pode ser um curso muito frustrante para você, ok? Outro ponto, não faça arquitetura se você não gosta de habilidades manuais, porque e de desenho também, eu diria, né? Não que você tenha que ser bom nisso, não que você tenha que ser bom em desenho, não que você tenha que ser bom em habilidades manuais, porque eu acredito que você possa desenvolvê-las. Só que se você detesta, é um curso que vai ser muito difícil para você, porque a gente precisa, pelo menos uma vez por semestre, entregar uma maquete física, tá? A gente faz o projeto, a gente desenvolve um projeto por semestre, como eu disse. Então, um semestre vai ser um hospital, o outro uma escola, né? O curso vai passando, a gente vai aprendendo e tem uma aula, tem uma matéria específica chamada projeto. Nessa matéria, a gente desenvolve um projeto, né? Vamos supor que é um hospital. Você faz o projeto, faz os desenhos e tem o dia da entrega, você entrega as pranchas e a maquete física. Portanto, você precisa fazer uma maquete, né? A não ser que você seja um arquiteto, seja uma pessoa rica e vá fazer impressões 3D. Mas eu acho que até o professor não ia aceitar, porque ele realmente exigiria de você que você fizesse uma maquete, à mão, né? Então você precisa pelo menos gostar disso, porque senão pode ser um curso um pouco maçante para você. Só que aquilo também, gente, assim, você não vai gostar de tudo, lógico, igual eu disse, eu odiava matemática, então as aulas que tinha matemática não eram as minhas preferidas. Mas paciência, nem tudo você precisa gostar, e tá tudo bem. Eu preciso dizer isso pra vocês, eu amo arquitetura, amo o curso, faria de novo 1000 vezes, mas tem coisas que eu também não gostei, e tá tudo bem, né? E é assim para todos os cursos, né? Ninguém gosta de tudo, tá? Isso precisa estar claro. O que mais? Depois, tem um discurso também da criação do The Sims, né? Então, eu jogava The Sims, que é um jogo, né, para quem não conhece, e por isso eu gostava bastante de The Sims e eu decidi fazer arquitetura. Não faça. Se você tá pensando que a arquitetura é The Sims, eu acho que até aqui, eu acho que você já percebeu, já deu uma clareada, e que a arquitetura é completamente diferente daquela visão que você está tendo, né, desse estereótipo do The Sims. É completamente diferente. O buraco é muito mais embaixo, é muito mais complexo. Então pode ser que você não se identifique com o curso. Então, né, talvez caiba aí repensar se você está entrando com esse viés. Ok? E para a gente finalizar, gente, eu acho que assim, eu preciso falar para vocês que a arquitetura é um curso que é muito lindo. Realmente muito lindo. Eu até, né, não faço arquitetura e urbanismo, porque eu percebo que é um curso que tem muitos profissionais frustrados, tá? Muitos. E por causa disso, eu percebo que as pessoas entram com esses estereótipos, né? Porque a arquitetura, infelizmente, não é uma profissão muito difundida aqui no Brasil. A gente tem essa dificuldade, né? Vou até colocar aqui esses números para vocês, que é a quantidade de profissionais que são contratados, né? De arquitetos e urbanistas. Essa porcentagem é baixíssima. Então a gente tem muitos estereótipos em cima da nossa profissão, e isso influencia também na escolha da profissão e acaba que essas pessoas entram com essa ideia equivocada e que, portanto, não faz jus ao curso e eles desistem no meio do caminho. Ou até, eu já vi vários amigos assim que vai indo porque, sei lá, fez FIES e não queria desistir do FIES, não tinha outra forma de ingressar na faculdade, e aí não, vou ver se vai dar certo. Não deu certo, a pessoa se formou, mas está super frustrada, né? Porque pensou que era decoração, pensou que. Então tome muito cuidado com isso, tá? Mas preciso dizer para vocês que é um curso muito lindo, tá? É um curso que também requer muita responsabilidade, porque perceba, uma obra, uma casa, uma simples casa, ela vai perdurar por no mínimo 100 anos, né? No mínimo 100 anos uma casa, a não ser que ela seja demolida, mas ela é projetada para durar pelo menos uns 100 anos, um século. Imagina, você vai projetar uma coisa e provavelmente você vai morrer antes que isso se deteriore, né? Antes que isso se acabe. Outra coisa é que a indústria da construção civil, ela é uma das que mais polui o meio ambiente, então a gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente está fazendo. Então é uma profissão é uma profissão muito séria, que requer muita dedicação, muito estudo, principalmente. Se você está entrando na faculdade de arquitetura, né, pretende entrar achando que é um curso leve, um curso de boa, muito pelo contrário, a gente tem que produzir muita coisa nesse curso, então projetos, maquetes. É, Preciso ser franco com vocês em relação a isso, que tem
Se você trabalha, assim como eu que trabalhou, estudou, tem vários amigos que passavam as madrugadas projetando, porque é um curso que requer muita dedicação, tá? Eu tive esse privilégio de não fazer isso, embora eu pagasse a minha faculdade, né? Eu que pagava, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Eu era, de alguma forma, eu tinha essa habilidade, essa velocidade de projetar aos finais de semana. Eu também era muito dedicado, assim, quase não saía. Acho que isso me ajudou bastante também. Portanto, eu não precisava varar as madrugadas aí, mas tinham vários amigos que, aliás, a grande maioria que ficava madrugada projetando, porque realmente é um curso que exige de você muita dedicação e muito tempo, tá? Mas é um curso lindo, que eu amo, e eu preciso dizer isso, encerrar esse vídeo, né, com essas questões que eu acho que são importantes. Mas faça. Se você passou por esse vídeo e se identificou, nenhuma desses pontos que eu falei aqui para você, né, para que você não faça arquitetura, se você não se identificou com eles, faça arquitetura, porque é um curso lindo que eu super recomendo. Se você ainda chegou no final do vídeo, João, ainda tô com dúvida, tô meio perdido, você falou muita coisa aqui, não entendi muito, eu tenho um convite para te fazer. Vou deixar um card aqui em cima. Acesse esse card. Esse é um projeto autoral de uma casa que eu fiz para um concurso. Lá você não só vai ver essa produção, essa casa, mas vai entender, eu explico um pouquinho do processo criativo, como que eu fiz, como que se deu esse projeto. E é muito importante que você veja isso para que você entenda, quebre esses estereótipos que você vem a ter e principalmente que você entenda, tenha uma relação com o processo criativo, como que se dá isso, porque eu acho que vai ficar muito mais claro, né? Você vai entender muito mais. Então acesse esse card aqui, que eu acho que vai te ajudar bastante. Beleza? E se esse vídeo te ajudou, já passa para alguém que esteja, né, seu amigo, sua amiga, que se interesse por ele. E também deixa aqui embaixo nos comentários para mim saber se você gostou. E se você quer fazer arquitetura, se você não quer também, né, decidiu que não é para você, deixa aqui nos comentários para mim saber. Vou ficar muito feliz com o seu feedback. Então é isso, gente, e até o próximo vídeo. E explore os vídeos aqui do canal também, porque a gente fala muito sobre qualidade de projeto, arquitetura. Então já se inscreve se você vai fazer arquitetura mesmo, né? Se você decidiu a partir desse vídeo, já deixa aqui nos comentários e já começa a seguir a gente para não perder nenhum vídeo, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo.